Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem, tudo em paz, com muita saúde. A aula de hoje é uma aula revisional para a primeira verificação de aprendizagem de história e a aula agora corresponde ao sétimo ano. E na base curricular do sétimo ano, iniciando essa revisão, nós temos a expansão do islamismo, o nascimento desse islamismo e de que forma ele vai transcorrer com suas características e de que modo hoje ainda podemos apontar como sendo a religião que mais cresce no mundo, tá bom? O maior número de adeptos é a religião muçulmana. Daqui podemos compreender, lá na página 10, não é? Que o islamismo surge de forma partindo, não é? Do politeísmo para o monoteísmo, partindo de princípios da força, do uso da força para impor esse monoteísmo. Quando você estava lá no sexto ano, você lembrou do que eu falei sobre as primeiras civilizações, que as primeiras civilizações Egito, Mesopotâmia, elas eram politeístas. E ainda sobre essas civilizações, nós estudamos sobre os hebreus, a civilização hebraica, e lá a gente identificou que os hebreus, eles eram monoteístas, mas nem sempre foi assim. Os hebreus inicialmente foram politeístas, cuidando de várias religiões, vários deuses. Dentro desse conteúdo do capítulo 1, convido vocês para ir lá buscar o livro de vocês, que vocês vão ter a oportunidade de observar o surgimento do islamismo como sendo uma nova religião monoteísta que, por seu lado, mesclava aspectos do judaísmo e também do cristianismo. Na verdade, o islamismo ele é assim, ele possui essas duas características, tá bom? Então, nós temos do pré-islamismo na página 11 ao nascimento de Maomé. Por que Maomé? Isso, porque Maomé vai ser o profeta responsável pelo surgimento do islamismo e a sua expansão. Ele tem um sonho, não é, com o arcanjo Gabriel, e nesse sonho o arcanjo Gabriel diz a ele que ele vai ter a incumbência de criar uma nova religião monoteísta. Nós vamos avançar, não é? Aqui na página 12 nós temos assim: Maomé tem o mesmo nível de importância para os islâmicos que tem Jesus para os cristãos. É considerado, na página 12, o responsável por iniciar a fase monoteísta da religião dos árabes, isto é, islamismo propriamente dito. Maomé nasceu na cidade de Meca. Diz que a partir de 601 e 570, em 610, começou a receber mensagens de Alá para que divulgassem suas ideias. Entre as concepções, destacava-se a negação do culto à imagem e a ídolos, além do monoteísmo religioso. Na página 13, nós temos um detalhe aqui da ilustração do século XV, do sultão Muhammad, representando a ascensão de Maomé aos céus. E na cidade de Yatreb, também na página 13, nós temos aqui esse parágrafo aqui de cima que fala sobre Maomé conseguiu converter a população e buscou levar a crença em Alá a várias tribos nômades e seminômades. A doutrina islâmica, não é? Ela se acentua, ela cresce com uma subdivisão
através de dois livros, não é? A Sunna e o Alcorão. A Sunna vai dar origem a uma corrente muçulmana chamada de sunita, e o Alcorão vai dar origem a uma corrente também agora chamada de xiita. A Sunna, textos que descrevem a trajetória política e religiosa até a morte de Maomé. O Alcorão são textos sobre as concepções éticas e morais reveladas pelo anjo Gabriel para Maomé, divulgado na sociedade usando inclusive o jihad. Prosseguindo então, 14, o Alcorão é o mais seguido pelos muçulmanos. Eles acreditam que o islamismo é a evolução do cristianismo e do judaísmo. Portanto, Jesus e os hebreus eram considerados profetas que tiveram seu papel de doutrinação. Mas o testemunho de Maomé era de que Alá era o único Deus. Não é verdade? E aqui nós temos algumas regras, pilares da religião muçulmana. São 5, não é? Atenção aí. Repetir o testemunho de que Alá é o Criador do Universo. O outro pilar, outra regra, orar 5 vezes ao dia voltado para Meca. O outro é reverter 2,5 de sua renda para pessoas necessitadas. Uma vez na vida, o muçulmano deve ir a Meca, caso tenha condições de fazê-lo. O outro item, jejuar no mês do Ramadã, ou seja, não beber, não comer e nem manter relações sexuais durante o dia, só à noite, depois que o sol se põe. O expansionismo islâmico foi através de muitos conflitos, muitas guerras, né? Maomé também teve uma situação que a gente já citou, que ele não deixou herdeiros por escrito. Isso foi um problema, não é? Então, o sogro dele e o tio dele se acharam no direito de ser os continuadores da doutrinação islâmica. Dentro agora de um outro aspecto, observando outro aspecto em relação às contribuições dos islâmicos, a gente vê na literatura, na arquitetura, na matemática, na querida matemática. Vamos para o capítulo de número 2, que lá vai falar sobre as mudanças no Velho Mundo, ou seja, na Europa e na África, mediante a evolução, a chegada do Renascimento, aliás, primeiramente das grandes navegações e depois do Renascimento. E essas grandes navegações vão fazer com que a gente tenha um contato com outros povos, com povos africanos, o desenvolvimento desses povos, né? Os portugueses, sobremaneira, se destacam nas navegações, já foi dito sobre isso, já foi falado sobre isso, como o solo português, ele não é agricultável, ele não se desenvolve no solo português como deveria, como em outros países da Europa. A corte portuguesa não viu outra solução a não ser fazer um investimento nas navegações, que vão dar lucro, muito lucro. O fato do território português ter sido unificado precocemente, com muita rapidez, isso vai fazer com que os portugueses consigam ser exímios navegadores. E essas navegações vão ocasionar até o nosso país achado por eles. É uma polêmica muito grande em cima disso, se o Brasil foi achado, se o Brasil foi descoberto. Temos então aqui um passeio sobre os povos orientais, a Índia, a China, o Japão, e de que forma eles vão evoluir, vão deixar os seus legados, as suas contribuições. Temos então a mudança de eixo econômico na página 34, que diz assim: como visto, a mudança do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico tinha por objetivo construir
uma rota alternativa, sob domínio português para o Oriente. A principal rota comercial que conectava Ocidente e Oriente na época era a Rota da Seda, mas sua porção mediterrânea estava sob controle das repúblicas de Gênova e Veneza, na Península Itálica. A cartografia da época, conhecida como Sistema TO, trazia o mundo repartido em dois mares, o Mediterrâneo e o Rio Nilo. Vimos também aqui um exemplo, não é, de maravilha arquitetônica, Taj Mahal, conhecida como sendo uma das maravilhas do mundo. Os escultores chineses, asiáticos, o Shogun, no idioma português, uma retrospectiva que a gente vivenciou em sala, você deve dar uma olhadinha aí, os exercícios que foram realizados. Chegamos nos povos indígenas e os reinos africanos, os nativos do nosso continente. Quando da chegada dos portugueses, eles já tinham percebido que o nosso território havia sido ocupado inicialmente pelos indígenas, que foram os primeiros habitantes. Com os portugueses, os espanhóis chegaram ao continente americano, já encontravam ali os nativos. Temos então aqui na página 45, diz assim: os nativos do continente americano. Durante o processo das grandes navegações, iniciado por Portugal e Espanha, a Europa chegou a lugares que muitos nunca haviam imaginado existir. Com a chegada de Cristóvão Colombo à ilha de Guanane, na atual Bahamas, em 1492, os europeus conheceram os povos nativos da América, a quem equivocadamente chamaram de índios, por pensarem ter chegado às Índias, no continente, aliás, no Oriente. A Europa resolveu seus problemas financeiros com o ouro e a prata encontrados no Novo Mundo, como ficou conhecida a América. Por outro lado, muitos indígenas de todo o continente americano foram expulsos, atacados, dizimados e sua cultura quase destruída. Para ilustrar, basta citar o fato de que, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, encontrou uma população indígena estimada em 6 milhões de habitantes. E hoje, infelizmente, lamentavelmente, a população indígena no Brasil está em cerca de 400 mil. Então, é um número muito baixo se comparado ao número que tínhamos antes de índios, quando da chegada dos colonizadores. Com isso, vamos observar, dando prosseguimento, vamos observar aqui os grupos indígenas coletores e caçadores na página 46, e aqui também temos a presença dos povos incas, astecas e maias, é verdade? Sendo aqui na página 47 as principais atividades dessa sociedade indígena: a caça, a pesca, a coleta de frutos e raízes e a agricultura de subsistência. A divisão do trabalho também era bastante simples, baseada no sexo masculino e feminino. Em outras palavras, ainda estou na página 47, viu, meninos e meninas? Em outras palavras, era de fato um modo de produção primitivo. O homem ao homem caberia caçar e pescar, ou seja, o trabalho de risco, pois o número de mortes era grande no contato com os animais selvagens. Já as mulheres colhiam frutos e raízes, ou seja, eram coletoras. Por sinal,
Acredita-se que quem descobriu a agricultura foram elas, pois, sendo responsáveis pelas coletas, teriam observado que os frutos, legumes e grãos e verduras nasciam das sementes que caíam na terra. E as tribos que vão pertencer, nós tivemos aqui a Sioux, que são aqui no continente americano. Continente americano eu estou falando por completo. Eu não estou falando especificamente do Brasil, estou falando da América do Sul, da América Central e da América do Norte. Tivemos os Sioux, também conhecido como Dakotas, originários do noroeste dos Estados Unidos, mais precisamente da área entre as bacias do rio Mississippi e do rio Missouri. Era composta por 3 etnias indígenas, os Santerre, Yunk e Tetons. Ficaram conhecidos como povos guerreiros. Cada etnia dos Sioux tinha seu próprio dialeto e estabelecia sinais para se comunicar. Eu quero chegar com vocês na página 52, ainda no capítulo 3, para que a gente possa ter oportunidade de conhecer um pouquinho as primeiras civilizações agrícolas pré-colombianas. Esse termo pré significa antes de Colombo, antes da chegada de Colombo, tá bom? Bem diferente das sociedades caçadoras e coletoras, como tupis guaranis, os povos pré-colombianos eram mais desenvolvidos em relação às questões tecnológicas. Como já foi dito, os historiadores chamam esses povos de grandes civilizações agrícolas. 3 povos tiveram significativo destaque. Quem foram eles? Os incas, os maias e os astecas. Todos se destacavam por terem uma arquitetura bastante consolidada, construindo suas principais obras com pedras, já dominavam a escrita, apresentavam grande evolução na matemática e na astronomia, além de usar calendários com datas comemorativas, não é? Então percebe-se aí a evolução desses 3 povos. Também possuíam centros urbanos com cerca de 20 mil pessoas. Os povos pré-colombianos conheciam o Estado e a propriedade privada e tinham uma economia baseada na produção agrícola. Isso gerava um pequeno excedente que acabava por ser negociado, criando um comércio modesto mais ativo. De forma específica, o livro apresenta ainda na página 52 os astecas. As grandes civilizações agrícolas, como eram conhecidas as populações pré-colombianas, apresentavam um grande desenvolvimento tecnológico, com conhecimento que causaram espanto quando os espanhóis chegaram à América. No caso dos astecas, esse comentário é ainda mais válido, pois chegaram a ter núcleos urbanos com cerca de 300 mil habitantes. É um número bem significativo, viu? Muito. Avançando aqui, temos os maias, não é? Bastante também desenvolvida. A matemática utilizava os algarismos zeros, na geometria também, para justificar o movimento dos astros. E os incas, o Império Inca é considerado pelos historiadores como o maior da história pré-colombiana, tanto na extensão como em pouco mais de 100 anos, atingiu várias regiões, como a atual Argentina, o Chile, o Equador e a Bolívia. Quanto em população, já que chegou a ter cerca de 15 milhões de habitantes. Essa extensão dificultava o estabelecimento de uma administração consistente e centralizada, o que com certeza favoreceu a invasão dos espanhóis e a consequente queda que se deu em 1532. Os incas eram da etnia Quichua e acreditavam que seu representante era descendente direto do Sol. Pronto.
vamos fazer uma questãozinha revisional que se encontra na página 57, que diz assim: praticando conhecimento, não é? Cite as principais características dos povos pré-colombianos. A resposta: as principais características dos povos pré-colombianos eram grande desenvolvimento arquitetônico com construções em pedra, ponto e vírgula, domínio da escrita, grande desenvolvimento da matemática, ponto e vírgula, domínio da astronomia com uso de calendário, destaque para o calendário maia, ponto e vírgula, grandes centros urbanos, ponto e vírgula, conheciam o Estado e propriedade privada, e a economia era baseada na produção agrícola, não é? Na produção agrícola. No segundo quesito fala sobre a organização política dos astecas. Como é que a gente vai colocar aqui? Aponte agora as principais características. Vamos lá. Os astecas tinham um regime político bastante rígido. Estou só revisando, já fiz essa questão com vocês, viu? Os astecas tinham um regime político rígido, vírgula, centralizador e militarizado. Ponto. Sua estrutura política era formada por uma monarquia teocrática e militar, em que o chefe de todos era o Teclatlin, o principal guerreiro, vírgula, que tinha de comandar o exército, além de desenvolver uma política externa, cujo objetivo era conquistar outros povos. Ponto. Dessa forma, vírgula, os astecas invadiram e dominaram outras cidades-estado, vírgula, que continuavam com sua economia, vírgula, mas tinham de pagar vários impostos e também vários tributos. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa revisão de hoje. Foquem na realização da verificação de todas as disciplinas. Boa sorte, uma boa prova, um abraço em todos vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.